Vamos a mais um passo no estudo dos recursos judiciais. Aqui, professor André Maia, com vocês. Falamos nos últimos vídeos sobre recurso de apelação e recurso ordinário. Apresentamos características e apresentamos a estrutura. Vamos falar agora do recurso especial. Recurso especial que tem previsão lá na Constituição da República, no artigo 105, inciso 3º, 105, inciso 3º, bem como nos artigos 1029 a 1041 do Código de Processo Civil. Bom, que fique bem claro aqui que o recurso especial, da mesma maneira que o recurso extraordinário, ele entra na categoria dos chamados recursos excepcionais, recursos extraordinários em sentido amplo, recursos extraordinários lato sensu. O recurso especial, por ser um recurso excepcional, é um recurso que a gente não pode utilizar contra qualquer decisão, em qualquer caso. A ideia do legislador é fazer com que os tribunais, STJ no caso do RESP, STF no caso do RE, recurso extraordinário, eles só sejam acessados se ficar evidente o cabimento previsto na Constituição, criando, assim, um filtro para que o recurso não seja manejado contra qualquer tipo de decisão. E esse filtro é maior ainda se levarmos em consideração mais dois requisitos que são exigidos tanto para o RESP quanto para o RE. No RESP, nós temos que fazer ou demonstrar o pré-questionamento, abrir um item para falar de questionamento, e também temos agora, com a Emenda Constitucional 125, que abrir um item para falar da relevância da questão federal infraconstitucional. Já no RE, no recurso extraordinário, também há o pré-questionamento e há a famosa repercussão geral. Então, recurso especial é um recurso em que caberá precisamente nestas hipóteses aqui. Então, para pensar no recurso especial, você tem que descartar todos os outros. Não cabe apelação, porque a apelação é contra a decisão de juiz, e o recurso especial não cabe contra a decisão de juiz de primeira instância. Não é agravo de instrumento, porque agravo de instrumento também é contra a decisão de juiz de primeira instância. E o recurso extraordinário não será contra a decisão de juiz de primeira instância, sendo que a apelação é contra a sentença e o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. A gente descarta também os embargos declaratórios porque eles são apenas para suprir uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um erro material, para esclarecer uma decisão proferida. Não é para mudar a decisão, não é para combater uma irregularidade na decisão, querendo que a decisão seja reformada. Não é caso de agravo em RESP ou em RE, porque agravo em RESP ou agravo em RE pressupõe uma anterior interposição de RESP ou de RE. Aqui eu estou cogitando ainda a interposição do RESP. Logo, eu não posso pensar em um recurso que viria logicamente depois do RESP já interposto. Então, não pode ser esse agravo. Agravo interno também não é, porque o agravo interno é contra a decisão monocrática de um relator. Decisão monocrática de um relator. O RESP, o RE, esses recursos excepcionais, eles são contra decisões do tribunal. Logo, não seriam decisões monocráticas, e sim as decisões acordam a decisão do colegiado. A gente também descarta os embargos de divergência, porque embargo de divergência é para acabar com uma divergência existente dentro
do STJ ou dentro do STF. Existe uma divergência dentro do tribunal. E quando a divergência está dentro do STJ, não cabe RESP. RESP é contra a decisão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Pô, se existe uma divergência entre as turmas dentro do STJ, eu já passei da fase de entrar com recurso no Tribunal de Segunda Instância. Eu já estou lá em cima, no Tribunal Superior. Não cabe também o recurso ordinário, porque o recurso ordinário ele tem que ser analisado antes do RESP, do RE, seja pela súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, seja pelo princípio da especialidade, em que o recurso ordinário ele cabe em situações específicas, com o destaque que eu já passei para vocês, nos casos das ações constitucionais, quando decididas de forma denegatória, em única instância. Decisão denegatória de mandado de segurança, lá no TJ, por exemplo, não cabe RESP. Não cabe. Tem um recurso apropriado, específico. Qual é? Recurso ordinário. Então, estes recursos, RESP e RE, eles só poderão ser cogitados se não couber nenhum outro. Beleza, você guardou isto, ótimo. Outra coisa que eu quero que você lembre aqui é o seguinte. Nós temos a chamada decisão em única instância. O que é a decisão em única instância? É aquela decisão que foi proferida só por um órgão jurisdicional, conforme nós conversamos lá no recurso ordinário, no vídeo anterior. Decisão em única instância. Pensemos o seguinte. Aqui está o tribunal. Vamos pensar Tribunal de Justiça. Foi proposta uma ação de competência originária, a petição inicial vem direto para cá. A petição inicial vem direto para cá. Não passa por um juiz antes. A petição inicial vem direto para cá, para o tribunal. E aí o tribunal vai fazer o quê? Vai analisar a petição inicial e vai decidir. Proferir uma decisão. Esta decisão é um acórdão. A decisão do tribunal é um acórdão. E este acórdão proferido pelo tribunal, pergunto para vocês, é um acórdão, é uma decisão em única instância ou houve uma instância anterior decidindo no âmbito deste processo? É uma decisão em única instância. Quando eu apresentar um recurso aqui, qualquer que seja ele, quando eu apresentar um recurso aqui contra esta decisão, é um recurso contra a decisão proferida em única instância. Lembraram? Lembraram. Também precisamos ter bem assimilada a ideia de que, se uma petição inicial foi ajuizada perante um juiz, vamos pensar aqui em um juiz de direito, em um juiz estadual. Petição enviada para ele. E o juiz estadual vai fazer o quê? Vai proferir a sua decisão. Encerrando o processo. Decisão encerrando o processo. A decisão que encerra um processo, extingue um processo, é uma sentença.
Beleza? Sabemos muito bem disto aqui. Sentença. Contra esta sentença, o que que cabe? O recurso que cabe contra a sentença, em regra, é um recurso de apelação. Beleza. Recurso de apelação. Aqui está o recurso. Quem é que vai julgar este recurso? Bom, agora, este processo vai ser julgado por outro órgão jurisdicional. Este processo será julgado por outro órgão jurisdicional, que é o Tribunal de Justiça. Já que eu estou falando de justiça estadual, Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, ao analisar este recurso, ele vai proferir uma decisão neste recurso. Uma decisão. E a decisão do tribunal, já que a decisão do tribunal é a decisão do colegiado, logo é um acórdão. Beleza. Uma primeira decisão proferida na primeira instância. Uma segunda decisão proferida na segunda instância. Eu posso dizer que esta decisão aqui, que eu estou destacando em vermelho, foi proferida em única instância, como eu coloquei antes? Não, não foi proferida em única instância, porque houve uma instância anterior analisando o caso e proferindo decisão. Logo, esta decisão aqui, neste momento, é uma decisão em única instância. Decisão em única instância. Decisão em única, não, perdão, em última instância. Aqui é só para nós lembrarmos o que eu já devo ter comentado em outros vídeos. Porque o RESP ele vai se referir a decisões em única ou em última instância. A partir daqui, eu entro com um recurso. Que recurso? Aí depende do caso. Este recurso é contra uma decisão proferida em última instância. Este recurso é contra uma decisão proferida em única instância. Veja se você consegue enxergar e entender este esclarecimento. Beleza, já vi que você enxergou, você entendeu. E aí vamos continuar falando do nosso RESP. O RESP, então, é um recurso. RESP é um recurso. Isso aqui é um recurso cabível contra decisões de tribunais regionais federais ou de tribunais estaduais ou do DFT, contra decisões de tribunais regionais federais ou de tribunais estaduais, proferidas Aí, o porquê de eu ter relembrado esse paralelo aqui entre única e última instância. Decididas em única ou em última instância. E o recurso é cabível contra decisões de tribunais nos
exatos, estritos, casos do artigo 105, inciso 3º, da Constituição da República de 88. Então, atenção a isto. Esta redação que eu coloquei agora em azul é praticamente a redação do artigo 105, inciso 3º. Só reproduzir a ideia aqui de uma outra maneira. Pois bem, algumas características do nosso recurso especial, ou antes das características, só pensar nas petições. O recurso especial é um recurso que terá petição de interposição, nós já vimos isso, estou aqui reforçando, interposição, encaminhada para o juízo que proferiu a decisão. Então, aqui, não me importa se é única ou última instância, um tribunal regional, federal ou tribunal de justiça, este tribunal, em única ou em última instância, insisto, tanto faz, ele profere uma decisão, e se é decisão do tribunal, não é do relator, é do tribunal, esta decisão é um acórdão. Contra este acórdão, já tendo descartado todos os demais recursos e havendo o exato enquadramento do artigo 105, inciso 3º, em uma de suas alíneas, o recurso que cabe é o recurso especial. Recurso especial. Recurso especial para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. E é o Superior Tribunal de Justiça que vai receber a petição de razões recursais. O endereçamento da petição de razões recursais é para o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Bacana, relembrando isto aqui. Agora vamos para as características. Olha que coisa boa. Você pegou bem o caminho da apelação? Eu imagino que sim. Você pegou bem o caminho, estrutura do recurso ordinário? Características. Eu imagino que sim, até porque o recurso ordinário é uma apelação com outro nome, né? E uns detalhes específicos. Então, apelação e recurso ordinário tem basicamente a mesma estrutura. A gente pode, para fins práticos da nossa prova da OAB, pensar que a estrutura do recurso especial é também a mesma. E eu vou dizer aqui que é semelhante à apelação e, óbvio, ao recurso ordinário constitucional. Semelhante. Semelhante significa o quê? Significa que, na sua prova, se for o caso de elaborar um recurso especial, você vai pegar aquela estrutura, aqueles requerimentos, especialmente os requerimentos, é óbvio, da apelação e do ROC, e colocar no seu RESP. Ah, professor, mas se eles não pontuarem tudo aquilo que eu colocar? Tudo bem, você fez a sua parte. Você correu o risco de ganhar ponto. Porque se aquilo não for critério de pontuação para a banca, ela vai simplesmente deixar e olhar para o que é critério. A banca, até então, não despontuou. Não tem critério de pontuação negativo. O critério é: se o que você colocou está no espelho de correção, ponto. Se não está no espelho de correção, a banca nem considera. Então, quais são as características que eu estou sugerindo
para que você coloque no seu ROC, mantendo o padrão que você aprendeu para apelação, no seu ROC não, no seu RESP, características que eu estou sugerindo para que você coloque no seu RESP, mantendo o padrão que você aprendeu, tanto para apelação quanto para o ROC. Quais são elas? São aqueles requerimentos que nós vimos. Quais são os requerimentos? Vou botar aqui requer, só vou colocar quais são. Um requerimento que a gente tem: recebimento. Deixa eu até separar aqui de uma forma mais didática, que nós vamos conferir na hora da estrutura. Na petição de interposição, nós colocamos os requerimentos de recebimento do recurso no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Efeito suspensivo em um RESP? Sim, por que não? Você pode pedir o efeito suspensivo? Pode. E, obviamente, pedindo efeito suspensivo, você vai demonstrar para o magistrado que existem aqueles requisitos do fumus boni iuris e periculo in mora, que você extrai basicamente do artigo 300 do CPC, mostrando para o juiz que é importante suspender a decisão recorrida, que é necessário. Então, você vai colocar este requerimento. Requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Você também vai fazer o requerimento de intimação do recorrido para apresentar contra-razões, que é a resposta no recurso. Para apresentar contra-razões. O que mais? Você vai pedir também a intimação do representante do Ministério Público. Que mais? Você vai pedir a juntada do comprovante, de pagamento, do comprovante de pagamento do preparo. E você vai pedir, atenção agora. Vocês lembram que eu falei que na apelação e no recurso ordinário, o juízo de admissibilidade é feito no tribunal recorrido, no juízo ad quem, perante quem vai fazer a análise das razões recursais? Vocês lembram disso? Eu imagino que sim, porque o CPC diz claramente que o tribunal vai analisar, o tribunal de origem vai receber a petição do recurso e remeter para o tribunal competente, independentemente do juízo de admissibilidade.
Isto significa que o juízo de admissibilidade é feito no tribunal que vai receber as razões recursais. Aqui, no RESP, o mesmo no RE, quem faz o juízo de admissibilidade é o juízo ACO, é o juízo que vai receber a petição de interposição, o juízo que proferiu a decisão recorrida. Repare que isto é um filtro para que não seja qualquer recurso chegando aqui, batendo a porta do STJ. Pode, por exemplo, o Tribunal de Justiça inadmitir um recurso especial e não deixar chegar aqui. Então, a gente vem e interpõe um RESP. Ele primeiro vai ser endereçado para cá. Aí aqui eles vão fazer o juízo de admissibilidade. E pode ser que o tribunal não permita que o recurso vá para lá. Então, o juízo de admissibilidade é feito aqui, no juízo ACO, no tribunal que proferiu a decisão. Então, vamos colocar aqui em vermelho, porque é diferente do que vimos para apelação e para o recurso ordinário, que tem tem os mesmos requerimentos da apelação. Então, aqui, eu vou requerer que o juízo de admissibilidade ou a admissibilidade, juízo de admissibilidade seja feito no juízo ACO, ou seja, é o juízo recorrido, o juízo que recebeu o recurso, o juízo contra qual foi perante o qual foi interposto o recurso, o juízo que proferiu a decisão recorrida, o juízo de origem. Então, requerer que o juízo de admissibilidade seja feito lá, no tribunal de origem. E, após remetido ao juízo ad quem, que é o juízo que vai proferir as razões recursais. Você não está estranhando esta nomenclatura, ACO e ad quem, que eu utilizei várias vezes nos vídeos anteriores, várias vezes. Juízo ad quem, que é, no caso do recurso especial, é o STJ. E após remetido ao juízo ad quem, para julgamento, para análise e julgamento das razões recursais. Esta informação ela é dada lá pelo importantíssimo artigo 1030. Nossa, professor, eu vou ter que ler o CPC? Ora, cá entre nós, você está fazendo uma prova, não é? E essa prova, ela é para eliminar. Eu leria. Você, não sei. Eu leria. Acho de bom tom fazer essa leitura. Pelo menos
dos artigos que eu estou citando. Não vai ler o CPC todo, é óbvio. Mas leia os principais artigos para ter uma ideia do que tem lá. Não deixe para conferir o CPC na hora da prova. Por favor. Tranquilo isso? Super tranquilo. E na petição de razões? O que nós vamos colocar na petição de razões do nosso RESP? Na petição de razões recursais do recurso especial. O que a gente coloca? Vamos colocar um item para o pré-questionamento ou pré-questionamento. Pré-questionamento. Pré-questionamento ou pré-questionamento. A gente escreve tudo junto, sem hífen, porque assim é que informa o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras. Então, a norma culta nos informa que é sem hífen e sem acento, óbvio. Um item para o pré-questionamento. Você vai abrir um tópico assim. Do pré-questionamento. Pré-questionamento. A gente não tem um tópico do cabimento, dos fatos, do direito. Vamos colocar este tópico antes. Se é pré, é antes. Pré-questionamento. Você vai abrir este tópico e mostrar para o seu examinador. Na hora da prova. Na hora da prova. Na vida real é complicado, né? Na vida real é complicado. Você vai ter que pegar, fazer colagem de decisões, mas não é vida real. É prova. E na prova é mostrar para o examinador que você sabe que tem este tópico. Então, você vai dizer basicamente isto aqui. Ou melhor, vamos botar de maneira mais direta. O requisito do pré-questionamento foi atendido, foi cumprido, pois a matéria já foi tratada ou abordada, ventilada nos juízos anteriores. Então, a ideia de pré-questionar é: o STJ não vai analisar o seu recurso se esta discussão não foi já feita no Tribunal de Justiça anterior. O STJ não vai analisar este assunto que você está levando para ele pela primeira vez no âmbito deste processo. Você tem que mostrar para o STJ que lá naquela apelação que você interpôs antes, lá naquele juízo anterior, este assunto já foi discutido, esta matéria já foi tratada lá. Isto você tem que fazer. Tem que colocar este item. É óbvio que, na vida prática, você vai ter que fazer, como eu disse, as colagens, as menções
aos trechos do julgado, para que o STJ veja logo na petição que isso foi feito realmente. E onde tem esta exigência? Esta exigência tem, aí a gente coloca para mostrar para o examinador que a gente sabe onde está, nos termos da súmula. São 3 súmulas que você vai colocar. Ah, por que as 3? Coloque as 3. É uma sugestão. Coloque as 3. Nos termos da súmula 211 do STJ e das súmulas 282 e 356 do STF. Você vai fazer este tópico deste jeito, tanto no RESP quanto no RE. Deste jeito, tanto no RESP quanto no RE. Professor, mas então é sinal de que eu vou ter que fazer remissão dessas súmulas no meu vademecum? É lógico. É lógico. Eu não sei qual é o vademecum que você está usando. Pode ser um vademecum da editora A, B, C, D ou E, tanto faz. Se o vademecum já não tiver as remissões destas súmulas, logo no capítulo do recurso especial, coloque lá. As súmulas podem ser colocadas. Você pode fazer remissões a súmulas e a artigos de leis, ou a leis. Perfeito? Então, coloque essas súmulas lá no capítulo do RESP, ou então no índice remissivo, no índice de matéria, índice de direito material, índice sobre assuntos. Se tiver no seu vademecum um tópico lá no índice remissivo, recurso especial, coloque estas 3 súmulas. O mesmo raciocínio é para, no índice remissivo, recurso extraordinário. Coloque estas 3 súmulas. Não há nenhuma irregularidade, basta escrever SUM 211 STJ, SUM 282 STF, SUM 356 STF. E menciona elas com os fundamentos para este item do pré-questionamento. Você vai ganhar 0,2, 0,3, 0,5, só em razão deste item. Outro item que nós vamos colocar na nossa petição de razões recursais é um item super importante, que é o item da relevância. Item, deixa eu colocar igual eu coloquei aqui no pré-questionamento. Item para a relevância da questão, relevância da questão federal infraconstitucional. Nós sabemos que, como regra, infraconstitucional. Nós sabemos que, como regra, o RESP é um recurso que trabalha com afrontas à lei federal. Lei federal, óbvio, abaixo da Constituição. Lei federal infraconstitucional. Este item não existia até pouco tempo. Então, a depender do material que você tenha no seu estudo para a segunda fase, você talvez não tenha este material atualizado e os manuais de petição sem a previsão deste item. Só que a emenda à Constituição, número 125 de 2022, perto, né? Esta emenda à Constituição inseriu no texto da Constituição, no texto do artigo 105, que por acaso
é o artigo que trata das competências do STJ. Inseriu no texto do artigo 105 os parágrafos 2º e 3º. Parágrafos 2º e 3º. Parágrafos que nós não tínhamos. Agora, nós temos que fazer a menção. Lembremos, o recurso extraordinário, aquele outro que é lá para o STF, já tem há muito tempo, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, o item da repercussão geral. É um item específico para o recurso extraordinário. Agora, o recurso especial recebeu este item, em que o recorrente, ou seja, você com o seu cliente, na hora de peticionar e interpor um RESP, você, recorrente, tem que demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucionais discutidas, abordadas deste caso. Tem que demonstrar. Para a prova, formalmente, é basicamente colocar o item como eu coloquei aqui para o pré-questionamento. O requisito da relevância... Aí é copiar o artigo 105, parágrafo 2º. O requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso foi cumprido. Foi cumprido. Na hora da prova, na hora do caso concreto, você vai ter que mostrar que ele foi cumprido. Tem que demonstrar. Demonstrar. Na hora da prova, essencialmente, é para mostrar que o item está lá. O cara quer ver se o item está lá. O cara quer ver se você sabe que existe isso. A Constituição, quando fala nesses parágrafos 2º e 3º, ela, inclusive, vai dizer a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, elas estão presentes em alguns assuntos, como ação de improbidade administrativa, ação que trate de inelegibilidade, que possam gerar a inelegibilidade, ações que o acórdão recorrido, né, a decisão em questão, contraria a jurisprudência do STJ e outros casos que uma lei possa trazer. Então, a Emenda Constitucional 125 de 2022 trouxe para o artigo 105 estes importantíssimos parágrafos 2º e 3º. E eles têm que estar mencionados no seu RESP. Ah, professor, e se não pontuar? Porque depende nos casos previstos em lei, na forma da lei, nos termos de lei. E esta lei foi editada ou não foi editada? Não me interessa. Interessa isto é novidade, coloque o tópico. Agora, se o tribunal, no seu estado, está dependendo de uma lei para poder apreciar esse requisito, é um outro negócio. Você é advogado, e como advogado, você tem que demonstrar este requisito. Isto é ordem constitucional. Combinado? Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aí a gente vai colocar mais ou menos assim. O requisito. Então, isso aqui que está em preto, deixa eu colocar aspas aqui, é como se fosse o que eu vou escrever na prova. O requisito da relevância das questões ou da questão, você pode pegar igualzinho lá no artigo 105, parágrafo 2º, das questões de direito federal
Direito federal. Infraconstitucional. Infraconstitucional. Foi cumprido nos termos do artigo 105, parágrafos 2º e 3º da Constituição da República de 88, visando aí uma forma básica, genérica, de nós abordarmos o nosso RESP. Repare, o RESP, como regra, ele aponta para nós uma contrariedade a uma lei federal, seja porque descumpriu, seja porque negou vigência, seja porque a decisão julga válido um ato de governo local contrariando lei federal. Então, a ideia essencial de um RESP é uniformizar a jurisprudência no âmbito federal, visando uniformizar e pacificar a jurisprudência no âmbito federal ou no âmbito do direito federal. Reparem que isto aqui é mais um filtro para que não seja admitido o RESP. Mais um filtro para que o STJ não perca tempo, tenha menos volume de processos e consiga, em tese, trabalhar com melhor qualidade. Então, o nosso RESP está aqui praticamente todo delineado para vocês. O que falta agora? Montar o RESP. Então, vamos pensar aqui num pequeno exemplo. Vou botar em azul mesmo. Pequeno exemplo. João ajuizou ação anulatória contra ato administrativo do governador do estado. Governador do estado ABC. Aí, volta aqui. João ajuizou a ação anulatória contra ato administrativo do governador do estado ABC. O juízo competente, repara que eu fui mal aqui e não disse qual foi o juízo que apreciou. O juízo competente julgou improcedente o pedido de João. Até agora, você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Eu imagino que sim. João ajuizou uma ação anulatória. Ação anulatória de ato administrativo é uma ação cível
é uma ação normal, porque não é uma ação mandamental, MS ou HD. Não é uma ação mandamental, MS ou HD, estendendo ainda para nem HC, nem MI. Não é o caso. Este ato foi do governador do estado. Um ato administrativo do governador pode ser um decreto do governador. Então, o João ajuizou esta ação contra o decreto do governador, uma ajuizão anulatória, pedindo a anulação do decreto, porque entendeu que o decreto é ilegal. Beleza? Beleza. Quando em uma ação normal, esta ação é proposta independentemente de quem julgue, ou melhor, independentemente de quem sejam as partes, de quais sejam as partes. Quem julga é um juiz. Ações normais são julgadas por juízes. Não estamos trabalhando aqui com prerrogativa de foro. Esta discussão sobre ações propostas, ajuizadas e ou, conforme o caso, impetradas em tribunais, a gente pensa em competência originária. Aí a gente vai, de fato, entrar em uma outra conversa. Ações anormais, como as ações mandamentais constitucionais, MS, MI, HD, HC, elas têm um juízo competente a depender de quem pratica o ato coator. Mas nós não estamos nessas ações. Estamos em uma ação que eu coloco numa categoria que eu chamo de ação normal. É aquela que não é anormal, é aquela que não tem um juízo diferenciado a depender da autoridade coatora. E as ações normais, como nós sabemos, regra geral, são ajuizadas perante um juiz. Este juiz pode ser um juiz estadual ou um juiz federal. Como é que a gente vai separar se é juiz federal ou juiz estadual? Aí a gente vai adotar o critério do artigo 109, inciso 1º da Constituição, que nos diz: compete ao juiz federal processar e julgar, originariamente, as ações em que sejam partes União Federal, entidade autárquica federal, ou seja, uma autarquia federal, e empresa pública federal. De novo, União Federal, autarquia federal e empresa pública federal. Se entre autor e réu não tiver nem União, nem autarquia federal, nem empresa pública federal, esta ação normal será ajuizada perante um juiz estadual, um juiz de direito. Se houver entre autor e réu, União, autarquia federal e empresa pública federal, esta ação normal será ajuizada perante um juiz federal por ordem da Constituição. Artigo 109, inciso 1º. Então, só de ler esta parte do enunciado, você viu. Esta ação foi ajuizada na Justiça Estadual. Por quê? Autor. Réu. Não tem ninguém federal. Não tem ninguém federal. Logo, não pode ser a Justiça Federal. Neste caso, foi um juiz estadual quem proferiu esta decisão. O juiz estadual, o juiz de direito, julgou improcedente o pedido do autor. Julgou improcedente a ação. Sentenciou. Quando um juiz estadual profere uma decisão de improcedência, quando ele julga uma ação improcedente, ele está sentenciando. Atenção às variações na nomenclatura da prova. Então, o juiz profere uma decisão que termina o processo, de forma contrária aos interesses do autor.
julgou improcedente. Se julgasse procedente, seria favorável aos interesses do autor. Sentença. E contra a sentença que termina o processo, o recurso que cabe é um recurso de apelação. Tranquilaço, né? E se é juiz estadual, esta apelação será endereçada ao Tribunal de Justiça. Então, o que eu fiz aqui foi um pequeno rascunho do que está até agora no enunciado. Diante disso que foi falado anteriormente, o autor, quem é o autor? João, o seu cliente, interpôs o recurso adequado. Olha que o enunciado aqui não falou qual o recurso. Você teria que interpretar isso na prova. Nem toda prova vai dizer que foi uma apelação. Nem toda prova vai dizer que foi o TJ que julgou. Então, por favor, atenção. Interpretação calma e correta do enunciado. Diante disso, o autor interpôs o recurso adequado. Recurso contra o quê? Contra esta decisão de improcedência. Contra esta decisão de improcedência. Qual foi o recurso adequado? A apelação. Interpôs o recurso adequado que foi, que teve seu provimento negado. Pelo órgão jurisdicional competente. Negar provimento é uma decisão proferida em grau recursal, decisão proferida, melhor dizendo, não necessariamente em grau recursal, é uma decisão proferida por um tribunal, um acórdão. E este acórdão negou o provimento ao seu recurso. Nós tivemos uma decisão aqui do tribunal, negando o provimento ao recurso. Obviamente, a questão tem que falar. Eu vou colocar aqui só a indicação. Considere que o ato do governo local, foi contestado em face de lei federal. Julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A questão tem que dizer o enquadramento no caso concreto. O enquadramento do caso concreto na Constituição. E eu trouxe aqui um enquadramento, a título de exemplo. Adote a medida judicial cabível contra esta decisão. Obviamente que eu criei aqui um panorama um pouco mais difícil do que a prova traz. Qual é o recurso que cabe contra este acórdão, contra esta decisão, negando o provimento ao recurso impetrado pelo seu cliente? O recurso, interposto pelo seu cliente. Aí você vai analisar todos os recursos existentes. Rapidinho, você lembrando quais são os recursos. Plá, 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 plá. E lembrando quais são os recursos, você viu que esta hipótese não se encaixa em nenhum outro recurso, a não ser
se violou lei federal e foi ato de governo, é caso de recurso especial contra esta decisão. Beleza? Super beleza? Super beleza. E aí, como é que a gente faz o RESP? Porque a gente sabe que o RESP é, no caso do nosso exemplo, um tribunal profere uma decisão e contra esta decisão, nos termos do artigo 105, inciso 3º, uma de suas alíneas, caberá o RESP para ser julgado pelo STJ. Tranquilo, petição de interposição para ele, petição de razões para ele. Já vimos isto algumas vezes. Então, como é que fica o endereçamento do meu RESP? Se o endereçamento, se a petição de interposição é para o tribunal que proferiu a decisão, excelentíssimo, senhor, doutor, desembargador-presidente, a depender do regimento interno, ou é o presidente ou é um dos vice-presidentes. Desembargador-presidente do egrégio Tribunal de Justiça, que você vai escrever por extenso, não vai abreviar nada, Tribunal de Justiça do Estado, ABC. Não foi Estado ABC que eu inventei? Cadê? Estado ABC, sim. Aí você vai pular uma linha, lembrando que recurso é uma peça em um processo que já está em andamento. Aí você vai pular a linha e colocar o número do processo, número dos autos, porque o processo já foi autuado. Autos número 3 pontinhos. Pulou outra linha e vem para o preâmbulo do seu recurso. Você sabe fazer o preâmbulo da apelação? Sabe. Seu cliente qualifica por completo, vem perante Vossa Excelência interpor o nome do recurso contra a decisão proferida nos autos número da ação tal que move contra alguém, nos termos do artigo, no caso do RES, 105º, e aí você coloca a linha correta, 105º, por exemplo, a linha C da Constituição e dos artigos 1029 a 1041 do CPC, pelas razões de fato e de direito que seguem. É o mesmo preâmbulo que você faz para a apelação, o mesmo preâmbulo que você faz para o recurso ordinário constitucional. Mesmo vai mudar o nome de apelação para recurso especial, vai mudar, ao invés de decisão, sentença, você vai colocar decisão, pode colocar entre parênteses acorda. Proferido nos autos tal, número 3 pontinhos, que move, porque se o seu autor, se o seu cliente é o autor da ação, que move contra alguém. Move contra quem? Contra o Estado. Pelo princípio da impessoalidade, as ações são movidas contra as pessoas jurídicas. Não é uma ação mandamental em que eu vou combater um ato coator de uma autoridade. Não é uma ação contra uma autoridade, que acontece em certas ações. É uma ação contra a pessoa jurídica. E aí a pessoa jurídica vai resolver o problema. Então, o autor recorrente, totalmente qualificado, vem perante Vossa Excelência interpor recurso especial contra a decisão proferida nos autos número que move contra
o recorrido. Nos termos, aí você coloca os artigos, pelas razões de fato e de direito abaixo, ou que segue. Igualzinho o preâmbulo da apelação. Igualzinho o preâmbulo do ROC, com as devidas adaptações. Feito este preâmbulo, então, recorrente. Recorrente. João. Você vai qualificar? Ah, professor, mas eu vi que pode colocar já qualificado nos autos. Pode colocar, mas eu estou falando para você qualificar. Ah, mas professor, não vou ganhar tempo? Pode ser que ganhe. Mas se eles pontuarem qualificação, que não é normal, mas se eles pontuarem, você já fez a sua parte. João, qualificação completa, vem perante Vossa Excelência, interpor, pulou uma linha, pelos critérios que já conversamos, recurso especial. Recurso especial. Este recurso especial é contra, como todo e qualquer recurso, contra a decisão. Decisão, acórdão. Decisão proferida. Decisão proferida nos autos, número, 3 pontinhos, da ação anulatória, que foi a ação da história inventada, da ação anulatória pelo procedimento comum, que move contra ou em face de o Estado A, B, C. E você vai qualificar o Estado ABC. Pessoa jurídica e direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. CNPJ, 3 pontinhos, com sede na rua, com sede na rua, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado ou por seu procurador. Nos termos do artigo, já que é recurso especial, artigo 105, inciso 3º, a linha, e aqui uma linha hipotética, a linha C da Constituição da República. A linha C da Constituição da República. Uma linha hipotética. Aí você tem que ver no caso concreto se a linha A é a linha B ou é a linha C. E também dos artigos, já que tem recurso especial no CPC, artigos 1029 a 1041.
pelas razões de fato e direito que segue. Pelas razões de fato e de direito, razões fático-jurídicas, fato e de direito, que seguem abaixo, aduzidas aqui ao seu gosto. Então, acabamos o preâmbulo da nossa petição de interposição e abaixo do preâmbulo, antes de fazermos o fechamento, nós colocamos aqueles requerimentos. Que requerimentos? Aqueles requerimentos da apelação. Lembrarmos que apelação, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário seguirão como base a mesma estrutura, com os detalhes específicos de cada um. Então, a gente pode sair já escrevendo cada um dos requerimentos. Então, eu já coloco requer, requer. Ah, professor, mas em termos de coesão e coerência não está tão ajustado, adequado. Ah, concordo com você. Mas aqui para a prova, a FGV não avalia a parte redacional no que se refere à coesão e coerência textuais. Então, requer que o presente recurso, requer que este recurso especial, este recurso, seja recebido no duplo efeito. Seja recebido no duplo efeito. Ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Vamos lembrar que a regra é que o recurso seja recebido no efeito devolutivo. Mas nós poderíamos requerer que o recurso viesse a ser recebido no efeito suspensivo? Sim. A depender da análise da autoridade, ele pode admitir o recurso com um efeito suspensivo. A regra é que seja só no efeito devolutivo. Mas vamos lembrar que isto é possível, desde que, na sua interposição, você mencione, né? Isso nós vamos encontrar ali por volta do artigo 1029, parágrafos 5º, por ali. Seja recebido no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Outro requerimento requer que o recorrido seja intimado para apresentar contra razões recursáveis. Também você vai requerer a intimação do Ministério Público. Já falamos sobre fazer esta intimação. Intimação do representante do Ministério Público. Requereremos também a juntada do comprovante de pagamento
comprovante de pagamento do preparo. E requereremos aquele requerimento que a gente tem que ter cuidado no RESP e no RE. No RESP e no RE, a gente tem que ter cuidado, diferentemente do que acontece na apelação e no recurso ordinário, requer que este recurso, que o presente recurso seja admitido. Vamos lembrar que esta admissão é aqui no juízo de origem. Requer que este recurso seja admitido no ou pelo, tanto faz, juízo a qual... Ah, mas o próprio juízo já sabe que é ele quem tem que fazer a admissibilidade? Sim, é lógico que é ele que ele já sabe. Você está mostrando para o examinador. Requer que este recurso seja admitido no juízo a qual, que é o tribunal recorrido, o tribunal que proferiu a decisão recorrida, tribunal de origem, e, após esta admissibilidade, seja remetido, isto é, tem que haver a remessa, seja remetido ao juízo competente ou juízo ad quem, juízo competente, que no caso é o Superior Tribunal de Justiça, para análise e julgamento das razões recursais. E passei para vocês que esta ideia de admissibilidade no juízo de origem, para depois ser remetido ao juízo competente para análise do recurso, está lá no artigo 1030 do CPC, em um de seus parágrafos. Artigo 1030 do CPC. Depois disso, colocamos todos os 5 requerimentos que colocamos na apelação e no recurso ordinário, com o ajuste deste requerimento que está em vermelho, e vamos para o fechamento. Pulamos uma linha nesses termos, pede deferimento. Local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Beleza, fizemos o fechamento da petição de interposição. Na hora da prova, no caderno de respostas, nós vamos dar continuidade na redação, pulando tão somente 3 linhas, não precisando falar quebra de página, não precisando colocar petição de razões, não precisando falar nada. Apenas pule 3 linhas e já começa o endereçamento para o órgão julgador. Lembrando que estamos em um RESP. E no RESP, nós vimos que o órgão julgador é o STJ. Então, vamos endereçar ao colendo, colendo Superior Tribunal de Justiça por extenso.
pulou uma linha, aquele mini preâmbulo que a gente faz nas petições razões, autos número, 3 pontinhos, recorrente, o nome do recorrente, recorrido, o nome do recorrido, pulamos uma linha e colocamos o nome razões recursais, em caixa alta. Razões recursais. Pulamos uma linha. E aí a gente sabe muito bem que as nossas petições têm aqueles tópicos do cabimento, dos fatos, do direito, dos pedidos. Mas temos que lembrar que recurso especial e recurso extraordinário, eles têm alguns itens a serem acrescidos. O primeiro item é aquele item mais importante, que é a exigência constitucional da relevância. Então, item 1, da relevância das questões de direito federal. Federal. Este tópico é um tópico diferenciado no recurso especial, da mesma maneira que temos o tópico diferenciado no recurso extraordinário, que é o da repercussão geral. Neste tópico aqui, vamos basicamente fazer menção do cumprimento deste requisito. O requisito da relevância das questões de direito federal. Aí você pode pegar a própria redação do artigo 105, parágrafo segundo especialmente, e colocar aqui. O requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional foi atendido, cumprido, atendido, cumprido e demonstrado abaixo. Essa demonstração é óbvio que ela é uma demonstração em termos práticos para a vida real. O requisito da relevância das questões de direito federal e infraconstitucional foi atendido e demonstrado abaixo, nos termos do artigo 105, parágrafos 2º e 3º da Constituição da República. Se por acaso a questão mencionar um dos itens, um dos casos do parágrafo 3º, você menciona aqui, tratando especialmente da hipótese de ação de improbidade, conforme o parágrafo 3º, inciso tal. Então, nos termos do artigo
105, parágrafo 2º e 3º da Constituição. E aí, de forma genérica aqui, só para dar a finalidade deste requisito cumprido, visando a uniformização, visando uniformizar a jurisprudência federal. Pronto. Aqui está, ilustrativamente, um exemplo deste item. Feito este item, a gente pula uma linha e faz o segundo item especial do RESP, que é o item do pré-questionamento. Pré-questionamento é um requisito obrigatório. O requisito do pré-questionamento. O requisito do pré-questionamento foi atendido, foi cumprido, foi atendido, foi cumprido nos termos da súmula 211 do STJ e das súmulas, coloque as três, por favor, e das súmulas 282 e 356 do STF. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Foi cumprido. Pois a matéria já foi discutida, ventilada, abordada nos juízos de origem. Beleza. Lembrando que na prática a gente vai colocar, fazer menções aqui às páginas em que isso foi falado, coloco o trecho desta abordagem. Beleza. Requisito pré-questionamento para a nossa prova aqui, basicamente atendido deste jeito. E aí vem os requisitos subsequentes do cabimento, dos fatos e do direito. Do cabimento, dos fatos e do direito. Do cabimento, em que eu vou dizer: o presente recurso especial é cabível nos termos. Aí você coloca os artigos já mencionados. Ah, professor, eu preciso colocar de novo. Olha, eu colocaria nos termos do artigo 105, inciso 3º, a linha a que você
identificar, que é a do caso concreto, a linha C da Constituição, e dos artigos e dos artigos 1029 a 1041 do CPC, visando, aí vem o detalhe previsto na linha, visando reformar a decisão recorrida e aí você diz que, por exemplo, julga válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, ou que contraria tratado federal, que contraria lei federal, que nega vigência à lei federal, que nega vigência a tratado. Então, exatamente no caso específico que você vai mencionar na hora da prova, tá? Eu botei letra C aqui, mas de forma hipotética, não estou me vinculando a nada específico. Coloquei letra C, que poderia ser letra B, poderia ser letra A, tanto faz. Decisão recorrida aqui, aí você traz aqui a ideia da letra C. E este recurso é tempestivo, é lógico, né? Este recurso é tempestivo. Ah, professor, precisa disso? Eu colocaria. Este recurso é tempestivo, pois foi interposto no prazo legal de 15 dias. Este prazo é aquele prazo lá do CPC, artigo aqui de cabeça está fugindo, acho que é 1003, parágrafo 5º, uma coisa assim, no prazo legal de 15 dias, que é o prazo para todos os recursos, menos para os embargos de declaração. Este recurso, pois, foi interposto no prazo legal de 15 dias. Ah, professor, mas é óbvio que ele é tempestivo porque eu estou interpondo ele na hora da prova? Sim, eu sei. É só para mostrar para o examinador que você sabe a tempestividade e que o examinador pode pedir que você comprove ou que você mencione essa tempestividade. Pode acontecer. Pulou uma linha. 4. Dos fatos, que é um resumo do que aconteceu, conforme apresentado no enunciado. 5. Do direito. Aqui você vai apresentar as teses jurídicas, mostrando que aquela decisão recorrida contraria o artigo tal, da lei tal, violando o princípio da legalidade, violando um monte de coisa. Aqui é a hora de apresentar as teses de direito em favor do seu cliente. Aqui você tem que arrumar a argumentação jurídica para demonstrar que aqueles fatos ocorridos violaram uma lei federal, resumidamente. E aí faz com que o nosso RESP tenha o devido provimento. Então, aqui é a hora de utilizar todas as alegações jurídicas, sejam elas à luz da Constituição, à luz de uma lei tal específica, ou à luz de princípios constitucionais. Argumentar tudo aquilo em favor do seu cliente. Lembre-se, você defende um cliente. Beleza. Do direito feito. Próximo item dos pedidos. Item dos pedidos.
quais são os pedidos finais de um recurso. Diante do exposto requer, diante do exposto requer, letra A, que este recurso, que o presente recurso seja recebido. Ah, professor, eu já estou no tribunal. Eu não tenho que pedir que seja admitido, não. Você pode até colocar, porque colocou lá na apelação e colocou lá no recurso ordinário, pode colocar aqui também. Só que a admissibilidade, vamos nos lembrar, foi feita pelo juízo de origem, pelo juízo da decisão recorrida, lá pelo TJ. Agora, aqui no STJ, ele vai analisar a matéria de direito. Então, que este recurso seja recebido, conhecido. Ah, qual é a diferença de recebido e conhecido? Para sua prova, não tem necessidade. Seja recebido, conhecido e provido. Provimento é a decisão favorável. Então, tribunal, julgue favorável o meu recurso. Atenda o meu pedido neste recurso. Que este recurso seja recebido, conhecido e provido para... E aqui você vai dizer o que você quer. O que você quer? Imediatamente, o que você quer é reformar. O que você quer é reformar a decisão recorrida. É a primeira coisa. Eita ferro, o que eu escrevi aqui? Decisão recorrida. Reformar a decisão recorrida, que foi aquele acórdão proferido pelo tribunal, para, você quer que reforme para o quê? Qual é a consequência decorrente da reforma da decisão? Lembre sempre, você faz o pedido de reforma da decisão e um pedido subsequente, que é aquele pedido decorrente da reforma. O STJ reforme a decisão do TJ. O que eu tinha pedido na decisão do TJ? O TJ não me deu. Então, STJ, reforme a decisão do TJ e me dê aquilo que o TJ não me deu. Que foi o quê? Aquilo que vem desde a petição inicial. Eu entrei com uma ação para o juiz anular. O juiz não anulou. Recorri, apelando para o TJ. TJ, reforme a decisão do juiz e anule aquele ato administrativo. O TJ não reformou. E ao não reformar, ele contrariou a legislação federal. Então, para que, em atendimento à legislação federal tal, à lei federal tal, anule o ato administrativo. Seria basicamente isso, aquela providência que não conseguimos até então. E letra B requer que o recorrido seja condenado, recorrido seja condenado no ônus da sucumbência recursal. Sucumbência recursal. Beleza. Você pulou uma linha e vem para o fechamento da petição de razões recursais. Nesses termos, pede deferimento
local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, O, A, B, 3 pontinhos. E aí a gente acaba aqui o nosso RESP. Basicamente, estruturalmente, o RESP, você pode, com toda a tranquilidade do mundo, utilizar a estrutura da apelação e do recurso ordinário. Por isso que eu coloquei mais para trás um pouquinho, que era semelhante, com o especial cuidado destes 2 requisitos, que são requisitos próprios do RESP. No mais, os outros tópicos, né? Cabimento, fatos, direito, em todas as petições. Estes 2 tópicos aqui, da relevância das questões e do pré-questionamento, nós não teremos, nós não tivemos, né? Porque já fizemos a apelação e o ROC. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Ah, professor, precisa fazer isso tudo aqui mesmo? Eu faria. Eu faria. Eu não sei o que ele vai pontuar. Eu faria. Então, está aqui o seu RESP. Espero ter ajudado um pouquinho a compreender o que é o RESP e a montar um RESP. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Vamos estudando juntos.